Vamos começar aplaudindo o nosso Deus que é poderoso, o nosso Deus que é capaz. O nosso Deus é capaz, é Ele quem concede os milagres, as curas, é Ele quem realiza prodígios em nosso favor. E é o que nós vamos buscar nesse dia. Domingo, dia do Senhor, dia de louvemos o Senhor aqui na Rede Século 21. É dia de nós buscarmos os milagres de Deus, os prodígios que Deus deseja realizar na nossa vida. Eu quero convidar você a começar cantando junto comigo. Levanta bem alto o seu braço. Nós vamos começar essa caminhada de fé. Vamos dar 4 passos hoje. 4 passos para alcançarmos o milagre, a graça ou as graças que o Senhor tem reservadas para nós no dia de hoje. Mas nós temos que começar exatamente do começo, acreditando que Ele é capaz. Deus é capaz. Se Deus não for capaz para resolver o seu problema hoje, meu irmão, minha irmã, pode esquecer, ninguém vai ser. Se Deus não for capaz de curar hoje o seu câncer, médico nenhum nesse mundo vai ser. Se Deus não for capaz de restaurar a sua casa, o seu matrimônio, a sua família, ninguém será capaz, só Ele é capaz. Por isso, com seus braços erguidos, feche seus olhos um pouquinho. Você em casa também, se você puder agora, pare um pouquinho o que você está fazendo, levante os seus braços em direção a esse Deus que nos alcança com a sua destra poderosa, e com confiança proclamemos juntos que Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Diga isso. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz. Deus é capaz. Só Deus. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que disse que faria. É capaz. É capaz. É capaz, é capaz. E aplauda mais uma vez esse Deus que é capaz. Aplauda o Senhor. No nosso aplauso, nós manifestamos a nossa confiança nesse Deus poderoso, porque é Ele quem vai agir em nosso favor nesse dia. Ele sim é o Deus poderoso, e é a Ele que nós queremos entregar a nossa confiança. Mais uma vez, com seus braços erguidos, canta comigo. No início, Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que prometeu, o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu. Cantemos juntos o refrão. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que disse que faria. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que disse que faria. Capaz. É capaz. É capaz. Só Ele é capaz. É capaz. É capaz. Põe a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Vai dizendo: eu creio, Senhor. Eu creio. Faz a sua oração de fé nessa manhã. Vai dizendo: eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és capaz. Eu creio que o Senhor é capaz de quebrar correntes. Eu creio que o Senhor é capaz de derrubar muralhas. Eu creio que o Senhor é capaz de refazer o meu coração nesse dia. Eu creio que o Senhor é capaz de conceder o milagre que eu necessito. Vai dizendo isso. É uma oração de fé. Vai dizendo o que você crê. Vai dizendo em quem você crê, porque isso é muito importante para o nosso coração. Isso é muito importante para fecundar fé em nós. Nós temos que proclamar que cremos no Senhor, e ao proclamar que cremos no Senhor, aí sim nós vamos caminhar em fé. Serão esses passos que nós daremos hoje, passos de fé, mas é preciso crer. A fé é a ação do crer, e eu vou explicar isso ao longo do dia de hoje. A fé é a ação de quem crê.
A gente acha que é sinônimo, mas na verdade a fé é a ação de quem crê. Eu creio, eu vou aderir a esse Deus que me ama, eu creio em Deus, como nós proclamamos o credo da Igreja Católica, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e a fé me faz caminhar a partir daquilo que eu creio. É o que nós vamos fazer hoje, por isso é importante dizer eu creio. Vai dizendo comigo, eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Assim como nós rezamos o terço, Ave Maria cheia de graça, Ave Maria, vai dizendo eu creio, eu creio, eu creio, Senhor, eu creio, eu creio. Ainda que você ache repetitivo, mas tem que ser mesmo. O nosso coração tem que ser convencido de que nós cremos. Diga eu creio, Senhor. E se eu creio pouco, se a minha fé é pequena, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa crer ainda mais, para que a minha fé possa ser agrandada, aumentada no dia de hoje. Eu começo dizendo eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Nós cremos em Ti, Deus grande e poderoso. Eu creio, eu creio. E para encerrar, eu quero convidar você a cantar mais uma vez o refrão. Quero ouvir a sua voz. Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz. Vai dizendo isso, Deus é capaz. Só isso, diga. Deus é capaz, Deus é capaz. Só Ele é capaz. Deus é capaz. De novo, Deus é capaz. E se você crê de fato, aplauda com toda a força o nosso Deus poderoso. Aplauda com alegria. Só Ele é capaz. E é nele que nós depositamos a nossa confiança. Pode ir se sentando. Nós queremos derramar o nosso coração no coração de Deus nessa manhã, nesse dia especial, dia do Senhor, dia de vitória. Eu não sei como é que você está chegando aqui hoje, quem sabe desanimado. Desde a manhãzinha a gente está conduzindo essa oração e Deus está colocando no meu coração isso. Muitos de nós estamos desanimados na caminhada com Deus, desanimados diante dos problemas que nós estamos enfrentando. Aliás, deixa eu perguntar aqui, quem tem algum problema na vida, levanta o braço, pelo menos. Eu tenho um monte, dá para levantar os dois braços, as duas pernas. E os problemas, muitas vezes, eles vão minando as nossas forças. As nossas batalhas diárias, elas vão minando as nossas forças. É como se você enchesse um saco plástico de água e fizesse furinhos bem pequenos, com a agulhinha mais fina que tem, a mais fininha. Você fizesse vários furinhos. Esses furinhos são os problemas, são as adversidades, são as tempestades que nós enfrentamos, as enfermidades. E esses furinhos no saco cheio de água, ainda que você não veja, por mais fininha que seja a agulha, aqueles fiozinhos de água começam a jorrar ali daqueles furinhos, não é? E às vezes você nem nota, você está com o sacão cheio de água e começa a esvaziar o saco de água, você não nota. Mas aqueles furinhos, eles vão minando, daqui a pouco o saco está vazio. A gente é assim também, o nosso coração é assim, as nossas forças, elas vão sendo minadas pelos nossos problemas. As situações que nós vamos vivendo de adversidades, elas vão minando as nossas forças. E às vezes a gente chega num momento como hoje, domingo, dia do Senhor, depois de passar uma semana, quem sabe batalhando, correndo atrás, você no seu trabalho, correndo atrás do prejuízo, para pagar suas contas, né? E todos nós temos as contas para pagar. E aí chega no final de semana, quem sabe você está cansado, desanimado, desanimada, você vai arrastada para a igreja, sem vontade, você vai na missa só para cumprir o preceito, tem gente que vai na missa domingo, está tão desanimado, chega num ponto de desânimo tão grande, que a pessoa vai na missa no domingo só para não ter que ir no padre confessar depois que não foi na missa. Olha o estado que chega, só para não ter depois que ir no padre confessar, ela vai na missa no domingo, só para não deixar de cumprir o preceito. A gente é assim, a gente desanima fácil, a gente cansa, a gente vai se esgotando diante dos problemas. Por quê? Os furinhos ali no saco vão minando a água, de repente aquele saco está murcho. Já fez essa experiência? Encher um saco, depois ele vai saindo a água ali, depois ele murcha, né? Porque aquele saco murcho, fica sem nada. Nosso coração também, ele vai murchando, da graça de Deus que vai se esvaindo, da força de Deus, a força do Espírito Santo que vai se esvaindo do nosso coração, e aí nós chegamos num ponto crítico, de perder a fé. Um homem sem fé, é um homem sem vida. Uma mulher sem fé,
é uma mulher sem vida. A fé é a força da nossa alma e do nosso coração. A fé é que nos faz dar saltos e pular e passar por cima dos problemas. A fé é que nos faz, como fez Moisés, tocar o mar para que o mar se abra. A fé é que nos faz, como Pedro, seguindo a ordem do mestre, tirar o pé da barca e mesmo em meio àquela tempestade e começar a caminhar sobre as águas. Isso é fé. Isso é fé. Eu quero começar esses 4 passos que nós vamos dar hoje, exatamente do ponto inicial, separando o que é crer e o que é ter fé. Porque para nós católicos isso virou como que um sinônimo, né? A gente fala, eu creio, eu tenho fé, e a impressão que dá é que é a mesma coisa, né? Mas na verdade, num contexto espiritual, até num contexto bíblico, são 2 coisas distintas, mas estão interligadas. Como eu dizia, crer é a nossa adesão ao plano salvífico de Deus. Eu creio. Quando eu vou aderir a esse plano de Deus, eu estou dizendo, eu creio. Eu creio nesse plano de amor, nesse plano de salvação, que teve o seu ponto alto, o seu cume, com a vinda de Jesus, para nos salvar na cruz. E que nós, há poucos aqui, nós fizemos a novena das mãos ensanguentadas, e foi pelo santo sacrifício de Jesus na cruz, derramando até a última gota do seu sangue, até verter sangue e água do seu santo coração aberto na cruz, que nós somos remidos, que nós somos lavados no sangue do Cordeiro, que nós somos redimidos pela força do sangue do Cordeiro. E a partir daí já não precisou mais o sangue de cordeiros que eram imolados sobre o altar ali, dos judeus. Era preciso que um cordeiro imaculado, ou seja, sem mácula, sem defeito, que um cordeiro, ele fosse sacrificado, uma vez ao ano. E naquele dia, quando aquele cordeiro era imolado, preparado o altar, aquele cordeiro era colocado, ele era esquartejado, e aquele cordeiro ele era imolado, era colocado fogo naquele cordeiro. Enquanto aquele cordeiro era consumido pelo fogo, e o seu sangue escorria sobre o altar, durante aquele momento os pecados eram expiados. Assim ensina a lei mosaica, a lei de Moisés. Mas quando Jesus foi enviado pelo Pai, por amor a mim e a você, por amor a toda a humanidade, aliás, dizem os exegetas que uma única gota do sangue de Jesus seria suficiente para redimir todo o cosmos. Veja, não só toda a humanidade, mas redimir todo o cosmos, uma única gota do sangue sacrossanto de Jesus. Mas Jesus, ele é exagerado. Pensa num Deus exagerado, como diz lá no Nordeste, terra do meu querido amigo Givaldo Carimbão, deputado federal de Alagoas, que está aqui, presidente da Frente Parlamentar Católica. Uma salva de palmas para esse homem de Deus, que eu tenho um carinho muito grande. Tem feito um trabalho maravilhoso no seu estado de recuperação de drogados, de apoio à nossa igreja. É como diz lá no Nordeste, né? Pense num Deus exagerado no amor, meu querido amigo Padre Anderson. Pensa num Deus exagerado. Veja, Jesus podia ter dado uma gota de sangue. Aí ele vem, já começa aí, né? Estava lá na boa, no céu, ele, o Pai, Espírito Santo, né? Todo mundo ali. Aí vem Jesus, se faz homem como nós, se encarna no ventre de uma mulher, ainda que uma mulher imaculada, Maria Santíssima, mas se rebaixa a esse ponto de se encarnar no ventre de uma humana, nasceu do ventre da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, estamos falando do credo, eu creio, morreu, foi sepultado como um homem comum, jogado num sepulcro, mas aí parou o que se iguala a nós, aí ele ressuscitou, para realmente atestar a sua força, o seu poder como Deus único. Veja, muita gente boa, fez muita coisa boa nesse mundo, e tem muitos aí, por exemplo, Buda, Gandhi, e tantos outros homens, que marcaram a história da humanidade, mas nenhum deles morreu e ressuscitou, só Jesus Cristo ressuscitou, e Ele nos deu a vitória sobre a morte, é nele que nós cremos, é nele que nós depositamos a nossa confiança, em Jesus Cristo. Historicamente nós agradecemos a tantos homens notáveis que fizeram tantas coisas boas no mundo, mas o nosso Deus, Ele superou tudo isso, Ele venceu a morte, por isso nós cremos, ou seja, nós aderimos ao plano salvífico do Pai, que volta a dizer, teve o seu ponto máximo
no santo sacrifício de Jesus na cruz, e depois ratificando esse plano salvífico com a ressurreição. A palavra de Deus é muito clara, vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, São Paulo vai dizer, vã seria a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós íamos crer em mais um homem notável, muito bom, que fez coisas maravilhosas, às vezes até milagres, mas que morreu, como todos os outros. Mas não, o nosso Deus ressuscitou. Por isso nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna, nós cremos um Deus que venceu a morte, um Deus que acalma as tempestades, um Deus que faz o mar se abrir, um Deus que faz um leproso ser curado, um Deus que ressuscita mortos, que disse a Lázaro, Lázaro vem para fora, e aquele homem morto, já há 4 dias, isso a tradição judaica também é muito clara, para os judeus, a alma só deixa o corpo com 4 dias, ele morreu, no outro dia está lá indo, outro dia, 2 dias está lá indo, 3 dias está lá indo, no 4º dia aí morreu mesmo, aí morreu de verdade, nunca tinha morrido, morreu mesmo, né? Para você entender por que Jesus esperou esses dias, porque Jesus chegou 3 dias depois, então no 3º dia pronto, para os judeus estava morto de fato, e Jesus esperou todo esse tempo para poder provar realmente a força que lhe tinha sido confiada pelo Pai, o poder que lhe foi confiado como filho único, primogênito do Pai. Jesus chega lá depois, aí todo mundo, tanto é que quando ele vai chegando, todo mundo já diz, morreu Jesus, já está até, a irmã do rapaz, a irmã de Lázaro vai falar para Jesus, já está cheirando mal, tem 3 dias que está lá, não vou mexer mais não, Jesus, o senhor podia ter estado aqui antes, né? Você sabe todo aquele diálogo de Jesus e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, está cheirando mal já, Jesus. Mas Jesus chega para realmente manifestar o seu poder, para que nós pudéssemos crer nesse plano. Escuta bem, está entendendo o que é crer? Crer é você aderir a esse plano salvífico do Pai, manifestado em Jesus. Eu creio. Agora, ter fé é outra coisa. Ter fé é agir a partir daquilo que você crê. Ter fé é fazer aquilo que Pedro fez, quando tirou o pé da barca e meteu o pé naquela tempestade e começou a caminhar sobre as águas. Até onde eu sei, o padre pode me corrigir, mas até onde eu sei, só 2 homens andaram sobre as águas, Jesus e Pedro, não teve outro. Jesus, que é Deus, e Pedro, que é homem, falho, limitado. Nós sabemos a história de Pedro, que depois se tornou Quefas, se tornou pedra, a rocha. Mas Jesus, olhando para Pedro, ele viu um homem fraco, mas ele queria fazer com que aquele homem que havia aderido pela fé, aliás, havia aderido o plano salvífico em Jesus, pela fé ele começasse então a caminhar a partir daquilo que ele acreditava. E Pedro saiu da barca e começou a andar. Para nós caminharmos nesses passos que nós vamos dar, e que começa agora com esse primeiro passo, nós temos que entender bem isso, o que é crer e o que é fé. Está claro para você? Entenda isso de uma forma muito, muito concreta e leva para a sua vida, porque isso vai fazer diferença em toda a sua vida com Deus, em toda a sua caminhada nessa terra. Entender que crer é diferente de ter fé. Agora, estão ligados. A partir do momento que eu creio nesse plano, eu começo a caminhar em fé, e é o que nós vamos fazer juntos a partir de agora. Você que está em casa acompanhando pela Rede Século 21, nós vamos dar 4 passos hoje. 4. 1, 2, 3, 4 passos. Faz comigo assim, 4. Para guardar. Fala assim, cabeça, guarda. Coração, guarda. Vai, coração, 4 passos. 4 passos. E esses 4 passos, eles estão no meu livro, Vencendo Meus Medos. Aliás, são vários capítulos. 4 são 4 capítulos desse livro, condensado com alguns outros. Livro Vencendo Meus Medos. Você pode adquirir aqui na Rede Século 21, ajudar essa obra, nas livrarias católicas também por todo o Brasil, na Livraria Saraiva e tantas outras livrarias, você encontra esse livro, Vencendo Meus Medos. Esses 4 passos, eles estão aqui. Eu vou condensar um pouquinho, mas eles são capítulos desse livro. E o primeiro passo é conhecer o mundo espiritual. Conhecer o mundo espiritual. E eu quero começar pela palavra de Deus que está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Se você tiver com a palavra, você pega comigo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas pelos ares.
Essa palavra é poderosa. Eu vou ler de novo. Presta atenção, você não está com a Bíblia? Então, ó, olho aqui, hein? Olha e abre as duas orelhas para escutar bem. Escuta bem o que eu vou dizer. Efésios 6:12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas pelos ares. Veja, nós temos o péssimo hábito de acreditar só naquilo que nós vemos, só naquilo que nós podemos tocar. Por exemplo, eu acredito que aqui tem uma imagem de Nossa Senhora. Claro, nós católicos sabemos perfeitamente que aqui não é Nossa Senhora, é uma imagem que nos remete a ela, que nos faz lembrar, não é? Os evangélicos muitas vezes nos criticam disso, mas é porque eles não entenderam o que a gente entendeu, infelizmente, né? Mas eu sei, claro, de forma muito humana, concreta, eu estou tocando aqui na imagem de Nossa Senhora. Eu acredito que ela é feita de gesso, não sei, mas então eu acredito que essa imagem está aqui, porque eu estou vendo, não é? Eu acredito nesse arranjo de flores, porque eu posso tocar aqui, ó, inclusive cheirar, está muito cheiroso. Então eu estou vendo, é claro que eu acredito, não é? Eu acredito que vocês estão aqui, eu estou vendo todo mundo, não é? Eu acredito que esse chão está aqui debaixo do meu pé, que até escuto ele, ó, não é? E eu estou em pé nele, é claro que eu acredito, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu pude sentir a flor ali, o cheiro, o odor da flor. Então o meu sentido do olfato, ele me dá certeza que a flor existe, que até inclusive estou cheirando, eu estou tocando, eu estou vendo, eu estou cheirando. Eu acredito que o Marcelo está tocando ali atrás de mim, e eu não estou nem olhando para ele, mas por que eu acredito que ele está tocando em mim? Que ele está tocando? Porque eu estou ouvindo. Ó, estou com o fone aqui no ouvido, estou ouvindo ele, não estou olhando. Não estou olhando, mas eu sei que ele está tocando, rapaz. Está aqui dentro do meu ouvido ele. Marcelo está dentro do meu ouvido, estou ouvindo. Nós temos o péssimo hábito de achar e de partir para uma ação de fé somente por aquilo que nós vemos, cheiramos, tocamos, sentimos. Eu acredito que a comida existe quando eu como, que eu ponho na boca, né? O meu paladar me diz que é comida de verdade. Nós temos esse péssimo hábito de acreditar somente naquilo que nós vemos, tocamos, ouvimos, cheiramos, sentimos, pelo nosso tato, os 5 sentidos. Mas no mundo espiritual isso é diferente, aí muda todo o contexto. Agora, não quer dizer que porque a gente não está vendo, que não exista. Tem gente que não acredita até hoje que o homem foi na lua. Não acredita. Eu não vi. Eu não estava lá quando o Armstrong lá meteu aquele pé que a gente vê nas fotos, né? Com a botinha dele lá na lua. Eu não estava lá, eu não vi, eu não acredito. Eu tenho que ver para crer. Inclusive já tem uma galera que viveu isso, o tal dos apóstolos também, né? Lembra? A passagem de Tomé? Estavam lá reunidos os apóstolos, Tomé não estava. E ele falou, eu não acredito que Jesus apareceu aqui. Até parece que Jesus ia aparecer para vocês tudo, nem ia aparecer para mim. Ele não estava lá, marcou bobeira, entendeu? Aí porque ele não viu, ele dizia que, não, é mentira, eu não vi. É uma mania que a gente tem, tanto é que criou esse jargão, né? Só que nem São Tomé, eu tenho que ver para crer. Quem já disse isso alguma vez na vida, levanta o braço. Ah, duvido que só isso. Você nunca falou isso? Ah, eu tenho que ver para crer. É natural, isso é natural da nossa humanidade. Mas no mundo espiritual é diferente. Veja, vou repetir, não é porque você não está vendo que o mundo espiritual não exista. Veja o que diz a palavra de Deus em Efésios, é muito claro, São Paulo sempre é muito claro, muito concreto. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, e as forças espirituais espalhadas pelos ares. Está entendendo? Porque muitas vezes você está brigando com a pessoa errada, você não está alcançando a vitória, porque você está lutando com a pessoa errada. Muitas vezes você não alcançou a vitória ainda no seu matrimônio, porque você está brigando com seu marido. Esqueceu que você tem que guerrear é contra os demônios que estão querendo destruir a sua casa. Muitas vezes você ainda não venceu essa batalha contra o câncer, porque você está lutando com a pessoa errada. Tem que lutar contra as forças malignas que estão espalhadas pelos ares. O mundo espiritual existe.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa cadeira que você está sentada agora, minha querida, essa cadeira que você está sentada agora, ela já existia no mundo espiritual. Essa é a verdade. Tudo que nós temos no mundo concreto já existiu no mundo espiritual. E aí, ela vai ser plasmada aqui nesse mundo. Estou falando da cadeira, mas para você entender, ou seja, tudo que tem de físico, concreto nesse mundo, um dia já existiu no mundo espiritual. Quem nos garante isso? Primeiro, Jesus. Jesus. E o verbo se fez carne. Ou seja, já mostra aí essa ponte que existe entre o mundo espiritual e o mundo carnal, material. Jesus não vivia nesse mundo, mas Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria, se tornou carne. Ele precisou da carne da Virgem Maria, do sangue. Ele se encarnou, ele estava no mundo espiritual, ele se encarnou. Palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 1. E o verbo se fez carne. Está entendendo? E ele habitou entre nós. Ou seja, ele veio de lá para habitar aqui. Saiu do mundo espiritual para se encarnar no mundo material. Isso é um fato. Tudo aquilo que nós precisamos já existe, e tudo aquilo que nós não precisamos também. Todas as bênçãos, as graças, os milagres que eu e você precisamos, que você que está acompanhando em casa agora precisa, já estão disponíveis. Padre, aquele milagre que o senhor está pedindo para Deus já existe, está disponível, prontinho, embaladinho, prontinho. Agora, o que vai fazer com que realmente venha do mundo espiritual para o mundo material, aí é o outro passo que a gente vai falar depois. Mas agora eu quero que você entenda que o mundo espiritual existe, mas tem que entender mesmo. Você tem que estar convicto que você não vai conseguir alcançar esse milagre que você está precisando se você não tiver certeza que o mundo espiritual existe. Porque você vai parar na sua fraqueza humana, você vai parar nos seus 5 sentidos. E o milagre, ele ultrapassa os nossos sentidos. Milagre é uma graça sobrenatural. O milagre não é algo que o dinheiro pode comprar. O milagre não é algo que a mão de um médico possa fazer. Ainda que Deus use dos médicos, ainda que Deus use, quem sabe, de uma realidade financeira para resolver uma situação que você está vivendo, um milagre que você precisa. Mas não é o dinheiro quem vai fazer, não é a mão do médico quem vai fazer, não é o remédio quem vai curar. Na verdade, é a ação de Deus. É um milagre sobrenatural. Ele age sobre. Quem sabe você já falou várias vezes essa palavra, né? Sobrenatural, e nunca pensou de fato no que você estava falando. Age sobre o natural, tem que ter uma base natural. É sobre, o milagre ele é sobrenatural. Do mundo espiritual no mundo material, mundo físico. 2 intervenções rápidas para você entender que o mundo espiritual existe, ele age concretamente e diretamente no mundo físico, no mundo material. Esse mundo que nós estamos aqui, concreto, bate o pé no chão aí. Você está no mundo, né? Tá, você não tá flutuando, você não é um ET, né? Você está aqui, então você existe, a cadeira que você está sentado existe, o chão está debaixo do seu pé. Então, para você entender que do mundo espiritual existe uma ação concreta, uma ação sobrenatural. A primeira, de uma coisa boa que veio do mundo espiritual para o mundo material. Primeiro, já falei, claro, Jesus, né? Jesus, ele estava no mundo espiritual e ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, se tornou carne. E uma carne que nós recebemos a cada Eucaristia que nós celebramos, a Santa Comunhão, corpo, sangue, alma e divindade de um Deus velado sobre o véu do sacramento. Mas veja, eu vou dizer uma outra situação. Quando o anjo no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, quando o anjo se revela a Maria, já parou para pensar nisso? Aonde que estava o anjo? Responde para mim, você que está com essa boina bonita, ou boina branca bonita, meu Deus do céu. Quando eu crescer, quero ter uma boina dessa. Aonde que estava o anjo, filho? Estava batendo asa por aí, voando? Estava no mundo espiritual. O anjo é o mensageiro de Deus. O anjo é o enviado de Deus. O anjo Gabriel que foi enviado ali, aquele lugar onde estava aquela jovem Maria. Gabriel quer dizer enviado de Deus. Ele veio de algum lugar. Agora eu quero saber. Você vai ter que me responder, Marcelo. Da onde veio o anjo? Estava voando por aí, aí baixou lá em Nazaré. Mundo espiritual, intervenção do mundo espiritual no mundo material, está entendendo? Sobrenatural. Uma intervenção maravilhosa do mundo espiritual no mundo material. O anjo veio, anunciou a Maria. Eu já tive a graça de estar 8 vezes lá na Terra Santa, neste lugar, na gruta ali, aonde o anjo anunciou a Maria, na Basílica da Anunciação em Nazaré.
Experiência linda. Se você não foi, peça a Deus essa graça. Muda a vida da gente. Mundo espiritual agindo no mundo material. Depois que o anjo anunciou, o que Maria fez? Ela começou a caminhar em fé. Maria aderiu o plano que Deus tinha para ela, não foi isso? O anjo apareceu a Nossa Senhora, ele contou a ela todo o plano que Deus tinha, e isso acontece comigo e com você a cada dia. Ele anunciou a Maria o plano de Deus. Maria ficou com medo naquele momento, questionou o anjo, perguntou como é que ia ser, eu não conheço o homem, eu vou engravidar, mas não conheço o homem, como é que vai ser? Veja, com Deus não tem problema nenhum a gente questionar, discutir, debater, às vezes até esbravejar. Deus é Pai, Ele nos ama, Ele entende, Ele sabe que às vezes a gente é criança birrenta, às vezes é criança indecisa, Ele nos entende, e Ele acolheu o questionamento de Nossa Senhora. E depois que Nossa Senhora entendeu então o plano de Deus ali, ela disse sim. Quando ela disse sim, depois de crer, ela começou a caminhar em fé. Está entendendo o que é fé? E está entendendo o que é crer em Deus? Intervenção do mundo espiritual, uma intervenção boa. Estou primeiro numa intervenção boa. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. O anúncio do anjo Gabriel a Maria. O mundo espiritual intervindo. E aí acontece o que diz no Evangelho de São João. Aí depois desse anúncio, então o que acontece? Maria diz o seu sim, e então o verbo se encarna e o verbo se faz carne e habita entre nós. Está entendendo como é que existe o mundo espiritual? Não é tão difícil de entender, não, é que a gente não se dá conta disso. A gente vai pautando a nossa ação de fé nos nossos 5 sentidos e não dá. Se você viveu assim até hoje, está na hora de mudar a chavinha, ó, mudar a chavinha. Existe tudo aquilo que você precisa prontinho no mundo espiritual. Agora vai ser uma atitude de fé. E repito, vai ser o outro passo que a gente vai falar. Agora eu quero que você fique com isso muito claro. Crer e ter fé. E primeiro, partindo daí, conhecer o mundo espiritual. A segunda intervenção. A primeira intervenção que eu falei, na verdade, é a de Jesus. Mas ela aconteceu primeiro pela intervenção do anjo, que anunciou a Maria, ela disse seu sim. Uma intervenção do mundo espiritual no mundo material. Uma segunda intervenção, aí essa não tão boa, e eu vou explicar isso no segundo passo. Uma intervenção do demônio na terra. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 7. O anjo está na presença de Deus e foi cobrar de Deus sobre o seu servo Jó. E dizia que Jó era muito fiel a Deus, que Jó caminhava com Deus, porque não acontecia nada de mal com ele, é fácil, né? Quando está tudo bem com a gente, é muito fácil caminhar com Deus. Quando vem a bronca, aí que é complicado. E Satanás vai dizer a palavra no livro de Jó, então ele questiona Deus, ele confronta Deus sobre o servo Jó. E depois de Deus permitir então que Satanás tentasse Jó sem tocar na sua vida, Deus deixa muito claro, não lhe toque a vida, não lhe toque na vida. Mas você tem permissão então para provar o meu servo Jó. E aí o demônio vai dizer a palavra, no capítulo 2, que o demônio desce para a terra. Ou seja, o demônio sai do mundo espiritual e vem agir na terra e acaba com a paz de Jó. Você conhece o livro de Jó, né? São 42, 43 capítulos, se eu não me engano, em que do começo ao fim, só no fim, é que Jó vai ter um refrigério de Deus e ele tem a retribuição de Deus por tudo aquilo que ele havia perdido, mas tinha se mantido fiel a Deus. O demônio começa, já naquele primeiro momento em que o demônio faz a intervenção do céu na terra, ou seja, do mundo espiritual, na terra. Naquele momento, o demônio ele faz a vida de Jó virar de pernas para o ar. Uma intervenção negativa do mundo espiritual no mundo material. Jó fica doente, uma lepra desde a pontinha do cabelo até a planta do pé, vai dizer a palavra, e acaba com a vida de Jó. E aí fica claro, porque o próprio Jó vai dizer qual foi o dispositivo que o demônio usou, e eu já uso isso para introduzir o nosso segundo passo, que nós vamos ver num outro momento. O livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim, Jó vai dizer, o que eu mais temia aconteceu comigo, o que eu receava me atingiu. Aqui está a ponte que Jó construiu para que o mal intervisse na sua vida. E esse será o nosso segundo passo. O primeiro passo é esse, padre, conhecer o mundo espiritual. E nós já estamos conhecendo, ainda que de forma rápida aqui, mas acredito que Deus conseguiu me dar a graça de ser muito claro
nessa explicação. Primeiro, a diferença de crer e ter fé. Crer é aderir ao plano de Deus, o plano salvífico do Pai. E a partir desse momento em que eu creio, eu começo a caminhar em fé. Vou dar os passos. Começamos a dar. O primeiro passo, conhecer o mundo espiritual. Ele é mais concreto do que o mundo físico que nós vemos. E agora nós vamos, a partir do que Jó nos diz, essa ponte que ele construiu de medo. O que eu mais temia aconteceu comigo. O que eu receava recaiu sobre mim. Vai ser o nosso segundo passo, construir a ponte da fé.